Nossa Voz Podcast, seja bem-vindo. Eu sou Poliana Costa, jornalista da Câmara Municipal de Fortaleza, e hoje eu te convido para um bate-papo especial sobre empreendedorismo social, sobre negócios de impacto. Para isso, vamos lá, eu vou primeiro mostrar aqui as convidadas, tá certo? Aqui, bem na minha frente, a Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Andréia Cardoso, ela é graduada em Gestão de Recursos Humanos, é especialista em Gestão do Terceiro Setor e é diretora executiva da Somos Um, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ao lado da Andréia tem a Natália Tatanka, que é psicóloga, é empreendedora social, CEO do Jardim no Buffet, que é um negócio social do movimento Saúde Mental do Bom Jardim. Seja bem-vinda também, tá? E quem vai me ajudar nesse bate-papo é o Rômulo Costa, jornalista, meu amigo. Tudo bom, Rômulo? Bom te ter de novo aqui, Poliana, a gente conversando, trocando uma ideia agora sobre empreendedorismo social. Maravilha, um assunto bem pertinente, né? Afinal, a gente precisa de um mundo mais sustentável e essa sustentabilidade ela se dá em vários pontos da vida. Então, vamos lá. Começando com a Andréia, para saber um pouquinho sobre esse anúncio que eu fiz. Então, o que é o Somos Um? Explica para o pessoal. Primeiro, oi, né? Oi! Eu estou aqui muito ansiosa e nervosa com uma mesa tão querida, assim, né? É sempre bom estar com a Natália, a gente é parceira de caminhada por algum tempo. Bom, a Somos Um é uma articuladora de negócios de impacto. Então, a gente tenta movimentar o ecossistema de negócios sociais aqui em Fortaleza e a gente está começando a abrir um pouquinho o nosso barulho, assim, né? O que a gente faz. A gente entende que o mundo está com uma desigualdade cada vez maior, é muito perceptível isso, e a nossa visão é de que essa desigualdade social ela pode ser diminuída a partir do empreendedorismo. E o empreendedorismo social, a diferença do empreendedorismo social para o empreendedorismo tradicional é que um negócio social ele nasce já com a intenção de resolver um problema socioambiental e também gera lucro. Então, claro, é um negócio, gera lucro, não é uma ONG, uma OSC, né? Mas, além disso, ele causa um impacto socioambiental, ele faz uma diferença, né? Tem um antes e um depois desse negócio acontecer. E aí resolve o problema, empreende, traz renda para as pessoas e tudo mais. Então, a Somos Um acredita muito nesse tipo de empreendedorismo e entende que a gente precisa de um ecossistema, um ambiente saudável para esse tipo de negócio. A maioria desses negócios eles acontecem na periferia, como é o caso de Jardino, que a gente vai ouvir a história aqui. E aí, por conta disso, tem uma série de questões que precisam ser levadas em consideração, porque não é aquele empreendedorismo de startup, de pessoa que empreende porque tem uma oportunidade de empreender. Não, na verdade, é um empreendedorismo que, para além de resolver o problema socioambiental, ele existe para a pessoa sobreviver mesmo, né? Então, requer uma série de cuidados. E aí, a Somos Um se posiciona dessa maneira, organizando isso tudo. Então, a gente faz parcerias com o governo, a gente trabalha muito forte a questão de advocacy, né? A gente movimentou bastante coisa, como a lei da N Impacto, que foi aprovada aqui em Fortaleza em 2022, mas só agora, em 2024, a gente conseguiu a assinatura do decreto e tudo mais. Isso tudo para preparar um ecossistema saudável para que esses empreendedores tenham oportunidade, consigam resolver os problemas socioambientais, ganhar dinheiro e empregar outras pessoas também. Quer dizer que é a visão do empresário saindo apenas do lucro, mas conciliando também a questão do lucro e apostando num coletivo. Exato, na diferença que o negócio pode causar. Então, do mesmo jeito, toda empresa é cobrada pelo resultado financeiro que ela tem que apresentar, é uma empresa. Então, junto com isso, o negócio social ele também precisa apresentar um resultado de impacto. Que diferença que eu estou fazendo com a minha solução? Então, antes de ter o Giardino,
essas pessoas impactadas tinham essa vida. Com o Giardino, essas pessoas têm essa outra vida aqui, fez essa diferença. Então, a gente tem uma maneira de mensurar em números, né, esse impacto e levamos junto com o lucro. É o mesmo nível de seriedade, né, para a prestação de contas. E como é que isso se insere, né, na ideia de capitalismo consciente, né? Algumas vezes a gente pode olhar essa expressão e pensar, é possível ter um capitalismo mais consciente, que olhe mais para o social? De que forma esse ecossistema pode contribuir para esse novo olhar para o capitalismo, né? Então, a gente entende que o capitalismo está chegando, tá dando tilt, assim, né? Não está mais muito legal, né? A gente está vendo pelo mundo, pelas mudanças climáticas, essas coisas todas. O capitalismo incentiva muito o lucro pelo lucro, o consumismo, e isso já está claro que não está dando certo. Eu acredito que a gente está numa fase de transição. Então, quando fala de capitalismo consciente, que parece que não cabe na mesma frase, mas é um arranjo que a gente faz para uma transição de uma nova economia. Então, a visão da Somos Um é construir uma nova economia mais inclusiva, mais colaborativa, mais justa. Então, a gente entende que é um caminho, é uma transição, uma contribuição para esse estágio de capitalismo consciente que vai se transformar num novo modelo de economia, assim. Então, a gente acredita muito que precisa disso. Não dá para continuar como está mesmo, não. De se despedir mesmo, né, do Exato. modelo atual, que inclusive entrevista também, né, que eu estava vendo e percebendo essa questão da compra consciente como um olhar diferenciado para a pessoa que vende, para a pessoa que está sendo explorada ali pelo capitalismo. Então, a roupa é mais barata, existe um motivo para ela ser mais barata, e aí as explorações físicas e psicológicas e essa discrepância enorme, né? E, Natália, aí vem o Giardino Buffet, que surgiu já no finalzinho da pandemia, então ele tem aí cerca de 2 anos. Conta para o pessoal de casa, é lá no Bom Jardim, que é o espaço onde a Natália vive, saiu de lá, voltou para lá, né? E quer ficar por quanto tempo tiver em vida, não é verdade? É, isso mesmo. Eu moro lá no Bom Jardim, né? Sempre coloco na minha apresentação, moradora do Bom Jardim, porque isso faz muita diferença. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer algo bacana, vão em um lugar, mas não entendem sobre essa realidade. Então, tem a essência do lugar e o pertencimento que faz a gente querer transformar aquela realidade. Estava ali conversando antes, dizendo que eu sou parte do problema, mas também sou parte da solução. E por que parte da solução? Porque eu já estou vendo ali o caos que acontece, as faltas de oportunidade que existem, e quero fazer algo por isso, né? Quando nós tivemos a aceleração da Somos Um para criar esse negócio e fomos fazer ali a teoria da mudança, nós pensamos que problema nós queremos resolver. Então, eu olhei para o meu lado direito, meu lado esquerdo, minhas vizinhas, e desempregadas, e o mercado da alimentação, muitas vezes, né, homens que estavam ali, garçons, chefes de cozinha. Então, fomos pensando, olha, temos uma escola de gastronomia, que hoje está sendo aqui um recurso terapêutico do movimento de saúde mental, com o projeto Gastronomia e Terapia, a cozinha como lugar de cura. Então, a mulher ela não vai só ficar no fogão, porque esse é o lugar dela, que a gente já vem desconstruindo isso, né? Pode ser o lugar dela como tantos outros, mas ela pode ganhar dinheiro com isso também, dinheiro muito para sustentar a família dela, né? E muitas mulheres chefes de família, né? Ali a Ri multifamília, e é muito lindo assim ver essa trajetória, porque o negócio ele vem para resolver esse problema socioambiental, né? Social, no nosso caso socioambiental, pelo compromisso que a gente tem também com a mãe terra. Então, queríamos resolver o problema do desemprego, da falta de oportunidade, né, da falta de renda, e que debilitava mesmo a saúde mental de muitas mulheres. Mulheres estavam ali dependentes financeira, sabe, vivendo assim várias situações de violência psicológica, financeira principalmente. Então, quando o Giardino vem, ele traz a libertação, assim, para muitas mulheres. Giardino, que é um nome super chique, para o jardim, do Bom Jardim, na verdade. Por que essa ideia de trazer esse nome italiano, né? Como é que foi isso? Então, nós tivemos uma primeira mulher que repassou algumas receitas ancestrais dela, que era a dona Clemença, que era a mãe do Padre Rino, a italiana que morava no Bom Jardim. Decidiu morar lá,
depois de muito tempo, porque o filho dela morava lá, que é o presidente do Movimento de Saúde Mental. Então, ela passou uma receita de uma lasanha Mamma Mia. Não é boa, né, André? É boa. André adora. Delícia. E essa lasanha, com alguns segredos dela, uma receita italiana. Então, sempre a lasanha Mamma Mia, que era a receita dela. Então, nós sempre estávamos ali, Padre Rino é italiano, sempre vem pessoas da Itália para fazer intercâmbio no Bom Jardim. Então, nós ficamos, qual o nome que vai ser do buffet? E a gente lá na aceleração pensamos em vários nomes. Gente, tem que ter alguma coisa do Bom Jardim, o pessoal saber que o buffet é do Bom Jardim. Vamos botar Bom Jardim Buffet. Não, Natália, Bom Jardim Buffet não. O pessoal já disse que o Bom Jardim é o Vixe. Aí ninguém vai querer contratar a gente, porque ainda tem o estigma. Né? Algumas pessoas, mas vocês têm cozinha? Vocês cozinham aonde? Gente, se vocês forem lá, nossa cozinha é de primeiro mundo, né? Porque é do Bom Jardim, então é a melhor mesmo. Tivemos aí vários apoiadores que fizeram essa estrutura ser incrível. E então tinha que ser um nome chique. Jardim, aí Jardim já tinha outro nome também, a gente ficava pesquisando isso aí de PJs e tal. Mas vai ser Giardino, não é Jardino, é Giardino. Ainda tem esse... Giardino Tem que Buffet. ter o Esse tcharam aí, sotaque. Pô, aí Giardino. eu fui ensinar as E a mão, meninas. assim, Giardino. Aí eu fui ensinar as meninas. Né? Dona Suemi, vamos falar aqui o nome. Ela, Natália, esse nome. Giardino, porque não ia valer se ela não Tiveram soubesse que dizer. ensaiar, né? Aí ensaiamos toda, agora a gente fala, né? O Giardino, e algumas pessoas chamam Jardino, Jardano, aí vai. Mas a homenagem mesmo é o nosso Bom Você falou Jardim. da Mãe Terra, só para colocar aqui, pontuar que ela é uma mulher indígena. Sim, Então, isso faz grande diferença em todos esses valores que são colocados ali. Do até pertencimento, do da história. pertencimento, né? Porque se eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou. Então, isso ganha força, o negócio ganha força. E tem Tá tudo a ver ancorado, com o né? negócio de vocês também, o que vocês propõem, né? Porque, pelo que eu entendi, tem uma preocupação com a sustentabilidade, com o uso consciente dos materiais, com o produto orgânico, né? Eu queria, Natália, na verdade, que você fizesse um pouco de uma retrospectiva aí do começo do buffet, né? Começou ali na pandemia, a partir do movimento de saúde mental do Bom Jardim. Qual a relação entre essas duas instituições? Como é que a cultura delas se conversam e como é que hoje elas entram nesse ciclo, né, de apoio a essas mulheres que estavam com a saúde mental debilitada nesse território do Bom Jardim? Então, o Movimento de Saúde Mental já existe há 27 anos. É uma organização da sociedade civil e está lá, instalada no Bom Jardim. Né? E o Padre Rino, esse que eu falei, é o presidente do movimento. É psiquiatra, então a gente tem como causa da instituição a saúde mental. Então, pensando no momento da pandemia, muitos recursos, muitas organizações fecharam e a gente não sabia qual ia ser o futuro dessas organizações. Então, nós já ficamos pensando, como é que a gente vai sustentar tudo isso? Nós temos 3.500 pessoas que são atendidas gratuitamente no Movimento de Saúde Mental todos os meses, né? Com diversas técnicas, terapia de grupo, psicoterapia, plantão psicológico, todas as pessoas dessa cidade, inclusive cidades do interior, que hoje procuram um serviço de saúde mental gratuito, buscam o Movimento de Saúde Mental. Então, nós não podíamos fechar essas portas, principalmente na pandemia, que foi o boom aí de saúde mental e de pessoas precisando desse serviço, né, desse acolhimento. Então, nós pensamos, vamos captar. Então, nós tínhamos doadores, pessoas que estavam sempre ali fazendo um aporte, e uma delas era a Tiziana Rolim. Então, o que é que a Tiziana pensou quando ela já ficou aí refletindo sobre o rumo das novas economias e como trazer a sustentabilidade para as organizações? Poxa, se eu venho, faço uma doação de R$1.000, vocês vão, utiliza, depois o dinheiro acabou, vai ter que vir pedir de novo. Então, como é que a gente vai pensar na sustentabilidade dessa organização? Então, foi quando a gente foi acelerar um negócio, fizemos por 9 meses esse filho nascer, que foi o Jardino. E o movimento foi uma das primeiras organizações assim, que ficou pensando na sua sustentabilidade em um negócio social. Nem se falava. E até se duvidava. Uma organização do terceiro setor pode ter um negócio social, né? E é claro, então a gente estudou muito, né? Eu sou psicóloga de formação, então fui mergulhar nisso para entender como é que o movimento poderia criar um negócio que apoiasse mulheres, oferecesse uma renda justa, né, ali uma oportunidade delas se trabalhar e evoluir,
e também, com esse lucro, sustentasse as suas próprias ações. E aí foi quando surgiu o Jardim no Buffet. A gente já estava ali na pandemia, fizemos alguns trabalhos já com a nossa escola de gastronomia, que nós temos, e eu lembro muito de uma pessoa que eu sempre gosto de citá-la, que é a Priscila Veras, do Mundo é Meu Mundo. Ela já trabalhava com os orgânicos e ela disse, Nath, como estão as mulheres aí? Ela acordou um dia, me ligou 8 da manhã. Estou preocupada, porque muitas tinham que vir fazer trabalhos aqui, teve o lockdown, então a gente não podia sair. Quem trabalhava aqui na cidade, né, que atravessava a ponte do Bom Jardim, não podia. Eu vou mandar uns orgânicos para ir, para a gente vender, fazer umas cestas, vamos vender para a cidade. Tá bom, vamos mobilizar. A gente mobilizou ali em torno de 40 mulheres. E dentro dessas cestas, a gente começou a vender os orgânicos do Mundo é Meu Mundo. Tudo ainda estava, né? Era por lá. Tava. E também... e você também queria comprar o bolo que da Dona Suemi? É um bolo de laranja com camomila muito delicioso. Ai, quero. Você também gostaria de comprar uma geleia? E aí a gente começou a vender nessas cestas os orgânicos, mas também os produtos que a gente já produzia lá. E aí foi muito incrível. Aí algumas pessoas começaram dizendo assim, vocês fazem umas festas? Não podia ter festa na pandemia, né? Mas o pessoal se reunia ali de 5, 10 pessoas, começou depois a ter a festa. Vocês fazem? Faço, nem fazia, mas tudo eu digo que faço. Faço. Pois eu quero um bolo, um suco, um salgado, não sei o quê. Aí ia lá e deixava na casa da pessoa. Então, começamos a fazer esses pequenos eventos. E no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher do ano seguinte, a gente lançou o Jardim no Buffet aí para toda a cidade como um negócio social, com esse trabalho com essas mulheres que estavam ali sem perspectiva de vida. São quantas pessoas envolvidas? Em 2023, no nosso relatório de impacto, foram 119. É bem rotativo, porque a gente dá oportunidade para várias mulheres. Não pode ser a mesma. Até porque os cursos de gastronomia vão acontecendo e sempre tem talentos que vão chegando. Então, é muito rotativo. Hoje, a gente está num evento na Unicef e na Caritas. Na Unicef é uma turma, na Caritas é outra. Amanhã, a gente já vai estar na Unicef de novo. Já vai ser outra equipe. Para quê? Para que todo mundo ganhe um pouquinho. Então, ganham diárias, né? E essas mulheres têm uma relação com o movimento de saúde mental? Elas foram atendidas lá? Sim. Elas apoiam o movimento de que forma? Como é que o movimento se insere? Não, muitas chegaram como beneficiárias mesmo, como pacientes, né? Chegaram buscando o movimento porque estavam em uma situação ou de separação, ou de luto, situação mesmo de violência, diversas formas, né? As pessoas chegam lá com a sua saúde mental bem debilitada. Então, o movimento tem. Quem quer ir para a terapia comunitária, tem os grupos. Quem quer fazer massoterapia, vai. Quem quer costurar, vai para o ateliê Florescer. Quem quer ir para a área da gastronomia, vai para a escola de gastronomia. Então, tem vários eixos. Até porque a saúde mental ela tem que ser assim, muito atrativa. Eu não gosto de terapia. Mas você vai lá para a cozinha. Lá também tem terapia. Enquanto o bolo está no fogo, nós estamos conversando. Estamos fazendo uma meditação. Estamos fazendo uma aromaterapia. Então, acaba que elas chegaram, foram cuidadas. E ali, eu digo que é a escala do alto. Entraram para o autoconhecimento. Aí, com isso, foram tendo ali uma habilidade, aprendendo a costurar ou a cozinhar, e passaram a ter um processo de autoestima, porque foi recuperando essa dignidade dos dons e talentos que elas têm, que muitas vezes estavam ali embaixo do tapete, né? Pela situação de violência que vivencia. Depois do autoconhecimento que proporciona essa autoestima, passa a encaminhar para o processo de autorrealização e de autonomia. Por isso que eu falo dessa liberdade, dessa cura, que muitas vezes vai invadindo a vida delas. Então, escutando também a Andréa, até falar, né, André? Porque a questão do Somos Um, também a Natália estava falando assim, que foi um dos pontos que realmente fez grande diferença, né? Assim, de alavancar e de dar um norte assim, para as coisas. Como é que entra, então, a Somos Um para quem está em casa entender esse braço? Eu ia contar a história do lado de cá agora. Isso, né? Igual aquela história de casal, né? Conta a parte daqui. E é interessante também até para a gente entender alguns termos, né? O que é uma aceleradora de negócios? Eu fiquei com isso na cabeça também, né? Muita gente não sabe. Pois é. Não, então, do lado de cá, a Somos Um, ela foi idealizada e fundada pela Tiziana Rolim, que é uma empresária conhecida e tal.
E uma das questões muito fortes dela foi de que como que eu posso contribuir para que um dia as pessoas tenham que ir para um museu para entender o que é pobreza. Quem ouve ou já ouviu a Tícia falar sempre tem essa referência. Vamos colocar a pobreza no museu, a gente vai acabar com a pobreza e tal. E aí, quando teve a pandemia e tudo, a Tícia pensou muito no Bom Jardim, né? Ela tem uma relação muito forte com a comunidade, com o próprio Padre Rino, com o movimento, com a Natália e tudo mais. Quando, durante a pandemia, ficou muito perceptível que as organizações da sociedade civil estavam com muitas dificuldades para se manter, e aí, com isso, as pessoas beneficiárias também, né? Porque foi horrível, né, gente? Vamos combinar que foi muito puxado ali. E as contribuições filantrópicas diminuíram por um lado, aumentaram para outro lado, ficou uma coisa meio bagunçada. Então, ali, a gente olhando desse contexto de impacto socioambiental, essas organizações, as associações que a gente fala, né, as ONGs, elas também contribuem porque elas causam um impacto muito grande. Normalmente, os problemas da sociedade são resolvidos a partir dessas instituições. Mas a manutenção delas é muito complexa, porque depende de filantropia, de edital, e aí foi uma época que não tinha mais edital. Então, como que faz para manter essas organizações que cuidam das comunidades e fazem parte desse contexto de impacto? Então, quando aconteceu a conversa ali, né, no movimento, foi feito realmente esse levantamento. Poxa, as mulheres, elas têm o quê de ferramenta? Sabem cozinhar. Tem já uma estrutura maravilhosa, e aí a gente recomenda, quem puder visitar, é maravilhoso ali. Mas tem toda uma estrutura incrível de cozinha profissional. Tem uma parceria, né? A Escola de Gastronomia da UFC está ali também. Isso. Tem uma horta que é cultivada ali. Então, tem todo um contexto. Fora isso, tem um atendimento muito forte com a comunidade e a própria comunidade, né, Nath? Que escolheu esse ramo de negócio. Então, foi feito, né? Uma vez você falou, vamos fazer brechó, vamos fazer o quê? Não, tem a cozinha aqui, vamos fazer, então, o buffet. E aí, qual é o papel de uma aceleradora, uma incubadora, ou alguém que acaba desenvolvendo esse negócio? Então, pega as coisas fortes que tem ali, né? Então, ali a gente tem uma cozinha, tem as pessoas que aprendem a cozinhar, tem tempo, sabem fazer coisas boas, são criativas, já tem todo um contexto de comida natural, de horta e tal e tal. Vamos fazer disso aqui um negócio. Então, a gente modela o negócio, faz um modelo de negócio. Aí a Nath falou também de teoria da mudança. Dentro de um negócio social, como a gente estava falando, que a gente tem que mensurar o impacto. Para a gente saber qual é esse impacto e mensurá-lo, a gente cria uma teoria da mudança. Então, o negócio fala, eu tenho uma teoria de que se a gente contratar essas mulheres aqui e elas tiverem uma renda recorrente, elas vão passar por todos esses autos aqui, elas vão sair transformadas, vai transformar a família delas, porque elas vão conseguir, então, fazer... A maioria é chefe de família, né? Então, vão conseguir trazer uma manutenção um pouco melhor e mais consistente para a família, e isso vai fazer um impacto positivo na comunidade ao redor dessas mulheres. Então, nem lembro se foi essa a teoria. Não, nessa época eu não estava na Somos Um, nessa época eu estava na Muda Meu Mundo, nas Cestas Orgânicas. Eu sou meio rodadinha. É quase a vacina ali, o efeito rebanho, né? Só que aí é efeito rebanho ali tudo bem, aí então a pessoa tá bem, aí a outra começa a ficar bem, o ambiente começa a ficar mais leve, tudo começa a funcionar melhor organicamente. E é comprovado, né? Quando muda a vida de uma mulher, o entorno dela todo muda, né? Porque daí ela já tem os filhos, aí tem... A parte 2 da família, né, que são as mães, as avós, as vizinhas. Então, as mulheres têm essa questão diferenciada. E aí criou-se isso. Então, então vamos agora, com essa teoria, a gente vai fazer o modelo do negócio para provar que isso aqui dá certo, que é um negócio que se paga e que dá certo. E todo o lucro que o Giardino tiver vai ser revertido para o movimento. Então, é uma maneira do movimento não ficar dependendo só de doações ou de editais ou de coisas assim. E aí, assim foi. Então, essa modelagem que a gente chama de incubação, que é aquilo mesmo de pegar um ovinho e aquecer, e testando e vendo o que dá certo, o que não dá, tanana, tanana. E depois a parte de aceleração temos um modelo de negócio, ele está provado que deu certo, dá lucro, agora vamos fazer com que ele amplie, que ele escale, que ele consiga atender mais demandas. Então, elas começaram
atendendo, mandando quitutes para casa, depois atendendo pequenas festas. Hoje elas atendem... Quantos eventos vocês já atenderam juntos ao mesmo tempo, assim? Que normalmente vocês têm 2, 3 eventos juntos ao mesmo tempo. Não, eu acho que o máximo foi o Conexão ODS, né? Ali a gente serviu 2.000 refeições, então, muita coisa. Então, eles já atendem... Nós tínhamos uma equipe de 38 pessoas. Já atendem eventos concomitantes, já atendem eventos maiores. E aí, isso traz uma aceleração, né? Uma atração, amplia a escala do negócio, a abrangência do negócio. Ampliando a abrangência do negócio, aumenta a operação, então atingem mais mulheres, então aumenta o impacto e o lucro também. Por isso que a gente fala, tem que ter o impacto junto com o lucro. Sobre esse negócio, né, negócio de impacto. E aí eu também tive esse esclarecimento, mas quando eu soube que eu vinha conversar com vocês, aquela pessoa que tem o negócio dela e que vende ali, ela não necessariamente vai ser um negócio de impacto, por mais que ela tenha uma manutenção de vida por meio do negócio, mas assim, o que é que esse seu negócio está, então, surtindo efeito em outras pessoas? Como é que está funcionando na prática? Então, é mais do que apenas estimular o empreendedorismo comum. Exato. É esse lance do empreendedorismo social e do negócio de impacto mesmo. Exato. Se o Jardino fosse um buffet normal, vamos pensar aqui, não querendo falar do mal dos buffets normais. Mas depois a gente conhece o Jardino, a gente só quer saber de Jardino. Inclusive, eu estava dando uma olhadinha nas comidas, que fome que dá. Se você quiser ver também, dá para entrar, dá para conferir no Instagram. É bom botar aí o arroba, colocar para as pessoas conhecerem a beleza que A gente já vai falar dessas comidinhas. Porque elas têm umas coisas bem diferentes. Esse bolo de laranja com camomila, eu fiquei interessado. E tem um tal de um leite queimado, que aquilo ali, gente, é uma memória de infância, assim, parece que você volta no tempo. É um ratatouille com leite queimado. Mas, enfim, então, num buffet normal, normalmente, qual é a visão? Vou contratar aqui pessoas que topam pagar o mínimo que eu posso, pago o mínimo que eu posso para essas pessoas, para poder atender mais gente e lucrar mais, porque o meu negócio de buffet então, é lucrar. Então, eu vou fazer uma comida com ingredientes legais, bons. Vou atender uma galera de alta sociedade, então tem que usar um ingrediente bom. O serviço tem que estar treinado, mas não necessariamente eu preciso pagar bem, porque tem tanta gente precisando de serviço, né? Então, eu vou contratar essas pessoas que estão precisando de serviço. Afinal de contas, elas estão precisando. Para quem não tem nada, se eu der, sei lá, R$20, está ótimo. Então, sabe, faz coisas diferentes, assim. Então, não tem tanto compromisso com um buffet como o Jardino, que tem esse compromisso. Eu quero mudar a vida das mulheres. Então, eu não vou poder pagar o mínimo possível para eu lucrar mais. Trate bem minha filha, né? Tipo isso, cuide bem. Então, assim, eu já tenho que pagar diferenciado. Eu tenho que cuidar dela de maneira diferenciada. Fazer terapia, por exemplo. Tem todo esse processo de cura e de tratamento. Então, assim, tem um compromisso com a teoria com a mudança, com aquilo que eles estão se propondo a mudar. Por isso que não é um negócio tradicional. E não é qualquer buffet pode... agora eu sou um buffet de impacto. Não é qualquer... Tem que ter um... o que você vai fazer enquanto buffet de impacto? Ou qualquer outro negócio, né? Eu tenho uma loja de roupas de impacto. Qual é o teu diferencial, costureira ou pessoa que está fazando a loja de roupas? O que você quer mudar? Aonde você quer causar teu impacto? É na vida de quem vai consumir? É na vida de quem vai costurar para você? E aí, mais uma diferençazinha é que um negócio de impacto, ele tem o cliente, que é quem paga pelo serviço, e tem o beneficiário. No caso aqui, as pessoas da operação também são as beneficiárias, né? A questão da transparência também entra muito nisso, não é verdade? Como é que o dinheiro está chegando, para onde ele está indo, fica tudo mais claro do que um negócio tradicional. Como é que é, então, por exemplo, na Jardino? Então, vocês contratam, tu vai chamar para o teu aniversário. A gente gera um OS, vai falar lá com a Flávia, a Nicole, nosso comercial, faz a OS. Quando chega na cozinha, as meninas todas sabem quanto foi aquele evento. Elas já sabem quanto cada uma vai ganhar, porque a gente tem um valor das diárias delas que são todos iguais, porque todas têm seu MEI, todas emitem sua nota, então a gente se preocupa muito também, né, com essa parte. Então, elas sabem por quanto o evento foi vendido, mais ou menos quanto a gente vai usar e quanto vai ser doado para o movimento. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos um faturamento de R$528 mil. Natália,
Natália, é muito dinheiro, foi para o movimento? Não. 270 mil foi a renda compartilhada para 619 pessoas que trabalharam. Imagina aí, 278 mil rodando dentro do Bom Jardim, e que foi de dinheiro para elas, entendeu? Para a conta bancária delas. E o restante foi doado ali, 20%, para o movimento de saúde mental. Nosso sonho ainda é o quê? Sustentar o movimento todo com isso. Vamos chegar lá, né? Mas, por enquanto... E aí, o que é que vocês estão fazendo? Transformando a vida dessas mulheres, porque muitas viviam com os programas de transferência de renda. Então, nós tínhamos umas ali que recebia R$300, né, do Bolsa Família, alguma coisa. Olha, vai ter que abrir o MEI. Ah, não, Natália, não vou abrir o MEI, porque eu vou perder meu Bolsa Família. Aí, ou tu vai querer ficar com os 300, ou tu vai querer aumentar, né? Inclusive, romper essa síndrome da colonialidade internalizada, que muitas vezes está presente, principalmente dentro das mulheres, né? Ai, pois é, eu não sei se eu vou conseguir ganhar mais do que isso. Vou perder o dinheiro do governo. O dinheiro é para nós mesmo, né? É para você quando você precisa. Mas agora que tu tem uma profissão, tu faz bolos maravilhosos, tá trabalhando aqui, então tu pode evoluir ainda mais. Então a gente tem no final do mês as notas fiscais R$2.000, R$3.000, R$4.000. Né? Tem até um caso de uma que eu ia trazer para falar aqui, mas que não deu para ela vir. Ela recebeu R$3.015. Aí a empresa lá do cartão dela bloqueou a conta dela, porque ela nunca tinha recebido tanto dinheiro na conta. Nossa, olha isso. E a gente ficou brincando, né? Olha, pegaram teu dinheiro, tu tem empréstimo? Não, teu não, dona Natália, não sei. Aí, nada, Natália, meu dinheiro não caiu. Não, e ela só olhando a conta. Eu disse assim, gente, olha, isso aí é um preconceito, viu? Do banco, porque ela, mas minha conta nunca saía de R$5, agora tem 3.015, né? Que foi isso aí tudo que ela fez, né? Total, no empoderamento mês. da mulher. Mas caiu o dinheiro. Caiu o dinheiro e ela se sentiu valorizada. E aí, lá. mês passado, ela disse para mim que queria fazer a faculdade. Aí ela se matriculou na faculdade de gastronomia, está estudando. E aí, um próximo passo do Jardino, que a partir desses eventos agora quando vocês contratam o buffet, uma parte dessa renda também que ia para o movimento, 50% da faculdade delas é o Jardino que vai pagar. Isso é emocionante, né? É como se fosse mesmo esse cuidado, esse carinho, que às vezes sempre tem assim na família um tio que dá conselho, um irmão mais velho, mas quando a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade, vai faltar essa figura. Vai. Então, se for depender também de um governo estabelecido, vai ser complicado. Esperar, até porque cada gestão vai trazer um tipo de conceito. E aí vem, então, esse braço. A gente fazer a política pública acontecer lá dentro, entre Isso. nós. E eu acho que é super importante o papel da rede aí, né? O próprio movimento de saúde mental já atua nesse lugar da rede porque é natural para os trabalhos de saúde mental, né? E aí, isso aplicado no negócio, né? A gente está falando de uma rede de mulheres que se organizam ali para trazer essa renda, que se une com uma instituição que cria essas redes e cria pontes, né? Eu queria que vocês fizessem esse paralelo assim, com a importância da rede para a criação desses negócios de impacto e para essa mudança de mentalidade, né? Que é proposto com esse conceito. Vamos. Não, então, é isso que quando a gente falar, a gente precisa de um ecossistema. Acho que tudo vai daquela premissa que é um provérbio africano, né, que fala que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Acho que é disso aí. Quando a gente fala de novas economias, tem muito a ver com ancestralidade, com coisas que a gente já sabe, com esses conceitos básicos que a gente já sabe, a humanidade já experienciou um dia, mas que a modernidade, o próprio capitalismo, mudou em outra coisa. Então, acho que a gente está resgatando algumas coisas aqui, né? E uma delas é essa. Quando a gente fala de nova economia justa, inclusiva, colaborativa, a gente está falando aqui de um tipo de energia que é uma energia mais feminina. E aqui não é de gênero. E essa é uma outra questão que a gente sempre coloca aqui e mostra a importância dessa colaboração. Então, quando a gente vê que o capitalismo ele foi construído em cima de uma energia bastante masculina, e a gente não quer falar mal, porque o capitalismo ele trouxe realmente o mundo para uma modernidade e tudo mais. Agora deu. A gente está vendo que está dando ruim, mas
Mas, assim, é uma energia de bastante força, de bastante juntar dinheiro, construir impérios, enfim, que trouxe o mundo até aqui. Com isso, as lideranças elas tiveram muito essa energia. A gente precisa de um equilíbrio agora. A gente precisa dessa energia feminina, que é de acolher, cuidar, envolver, olhar para um todo. E aqui a gente não está dizendo que a gente precisa tirar os homens e colocar as mulheres. Não, a gente está falando de equilibrar, de que os homens consigam ter essa visão que muitos homens têm e às vezes tem que engolir, assim como fazem engolir o choro, né? Tem que engolir esse jeito porque tem que ser mais masculino, ou tem que bater na mesa e falar grosso. Como outras mulheres, aquelas mulheres que conseguiram liderança também às vezes precisam bater na mesa, falar grosso. Então a gente quer dizer que a gente precisa desse equilíbrio de energia. Quando a gente fala de rede, de mulheres, parece uma coisa tão feminina, e que a gente precisa levar para o mundo. E aí provar que esse modelo de economia dá certo. Então, as duas instituições, aí, o que o movimento faz, né, o que o Giardino faz ali na comunidade, o que a Somos Um faz na rede como um todo, é esse movimento de falar: nós podemos ser colaborativos, podemos ganhar dinheiro juntos, podemos construir coisas juntos, né? E isso é possível quando a gente tem um propósito de fazer diferença, de manter o mundo habitável, ou de diminuir diferenças sociais, incluir pessoas que estão sendo não ouvidas, né, que estão sendo excluídas por esse sistema que aí está. Então, eu acho que é esse o papel da gente num contrafluxo. A gente fala que a gente meio que hackeia o sistema, né? A gente vai entrando como um negócio, como startup, como o empreendedorismo que está tão em voga hoje, mas mostrando que é importante, é necessário fazer um empreendedorismo que olhe por essa outra vertente também, pela vertente de quem está consumindo, pela vertente de quem está sendo ou não explorado, e não deixar mais ninguém ser explorado, que isso não existe mais. Até porque trabalhar nesse sentido de um empreendedorismo padrão é complicado concorrer com grandes marcas. Então, a Dona Maria, que faz o bolo maravilhoso, se ela não entender o valor do bolo dela, ela vai ser explorada, não tem como. Mas só para eu entender, esse programa Zuni, não é isso? Então, o programa Zuni, é isso que acontece dentro do Somos Um? É assim? Explica só para eu entender que essa parte. Bom, quando a gente falou ali do comecinho, né? Lá no Bom Jardim, que a gente incubou, depois foi acelerando. Tem uma hora que todo empreendimento, para ganhar escala, ele precisa de um aporte, um investimento de fora. Todo empreendimento assim. As startups fazem muito isso. Esse mundo de empreendedorismo tem muita questão de investimento. Aí vamos para o Zuni. A Tice, antes de ser empreendedora, ela é uma investidora. E nessa mudança de mentalidade dela, ela foi a primeira pessoa que mudou essa mentalidade de investimento. Ela estava, eu invisto meu dinheiro, sei lá, em empresas que acabam fazendo coisas que eu não concordo. Tem empresas que a gente investe e que acaba explorando outras pessoas, que acaba explorando o próprio planeta, né? Enfim. Então, por que eu estou fazendo isso? Se eu sou contra isso, então eu vou tirar meu dinheiro desse investimento, eu vou investir em negócios que fazem transformação, negócios de impacto. E assim ela fez. Quando ela fez isso, ela olhou e... Cara, meu dinheiro está investido todo em São Paulo, porque em São Paulo esse ecossistema de impacto ele já está borbulhando faz tempo, né? E os negócios de impacto aqui do Norte, do Nordeste, estão precisando de dinheiro, e o meu dinheiro, que é daqui do Nordeste, está indo lá para São Paulo para colocar nesses negócios lá. Acontece que, normalmente, investimento para negócios de impacto, eles são feitos para negócios que já estão faturando de 1 milhão acima. E aí foi uma outra provocação. A gente fala que a gente é meio... como é que a gente fala mesmo? A gente fala... Não é coragem, a gente... Audacioso. Não é audacioso também, né? Já vem a palavra. Provocador, eu acho um bom nome, né? Você discutir isso no ambiente empresarial, eu fico imaginando Fugiu, também... mas já vem. Mas, enfim, a discussão foi exatamente essa. Por que a gente para negócios de impacto, que são mais difíceis, porque ganhar escala num negócio de impacto é muito mais difícil do que o negócio tradicional, que você visa lucro e vai lá e muda a tua operação para isso. Porque você tem que cuidar da operação, tem que cuidar do impacto, né? E aí ela fez essa provocação e a gente se juntou com 2 outras instituições que são do Sudeste e que fazem investimento de impacto, que é a IUNUS,
negócios sociais, e a TRE Investindo com Causa, eles já fazem investimento em negócios de impacto faz bastante tempo, e a Tícera investidora de negócios via TRE e Unos, né? E ela fez essa provocação e falou, por que a gente não faz o seguinte, que eu quero tirar meu dinheiro do Sudeste, quero investir em negócio do Nordeste. Então, a gente tem que criar um programa que seja para investimento só de negócios Norte e Nordeste e que, cara, para chegar para 1 milhão, né, Natália? Faturar 1 milhão no ano não é fácil. O Jardino já está conseguindo 500, está quase, mas Esse ano, né? 700. Esse ano 700 e assim vai. Mas para chegar nisso, e a gente tá falando tem um tempo valezinho. pouco, né? De pouco tempo, 2 anos e pouco. Mas tem um vale da sombra da morte. Tenha calma, né? Por aí. Só foi possível, talvez, por vocês. Exato. né? Então, e aí a gente falou, vamos baixar esse sarrafo. E no ano passado, que foi o primeiro Zuno, né? Zuni foi de 1 milhão para 400 mil. Então, negócio que fatura até 400 mil no ano, a gente faz um investimento. Zuni é de desunir mesmo. E aí pronto. Quando a gente fez essa provocação, juntou 3 instituições. Na verdade, somos faz nada só, sempre faz coisas em parceria, né? E aí a gente juntou essas 3 instituições e falou, cara, a gente precisa polinizar o Norte e o Nordeste aqui com grana, trazer o dinheiro daqui e vir polinizar aqui. E a gente fez mesmo essa alusão às abelhas, que as abelhas trabalham em colmeia, trabalham em colaboração, são 3 instituições, polinizando Norte e Nordeste. A abelha faz zum, e o Zuni com 2 N's de Norte e Nordeste. Então, ficou Zuni, programa Zuni, e a gente fica zunindo por aí, fazendo barulho. E o Jardino foi... E o Jardino foi na primeira rodada, o Jardino já entrou como um dos negócios investidos. Que, no caso, são quantos negócios hoje investidos? No primeiro, a gente está na segunda rodada. Na primeira rodada, que começou e terminou ano passado, foram 13 negócios do Norte e Nordeste. Do Norte foram 30% no Norte, 70% no Nordeste, porque a nossa atuação é mais forte aqui. E a gente está entendendo que o ecossistema do Norte é um pouquinho diferente do Nordeste. Para essa, agora a gente está na segunda versão, na segunda edição. Nessa agora, a gente quer atingir 20 negócios para investir e 10 negócios, esse é o diferencial dessa segunda edição. A gente está fazendo 2 caminhos. Um de investimento mesmo, que aí é um investimento, é um empréstimo assistido, que a gente fala. Então, a gente forneceu esse dinheiro, eles vão devolver corrigidos e tem uma mentoria no meio do caminho, tem um programa por 4 anos que eles vão estar sendo acompanhados. Então, é um empréstimo assistido. Então, a gente vai continuar fazendo isso na segunda versão para 20 negócios, mas tem 10 negócios que a gente vai fazer só um aporte, um investimento anjo, que ele não vai precisar devolver para negócios que estão um pouquinho, 200 mil a ano, que ainda não quer dizer tá, que tá de mais 13 está indo dificultoso. para 30, mais que dobrando. Que a gente é audacioso. Isso. Eu Mas disse que era audacioso. Mas é outra Ousadia. palavra que eu não... Atrevido. É isso, bem nordestino. Adoro, Danado. No Cearense também tem muita gente É o próximo danada. programa, vai ser o programa atrevido. O que foi que vocês observaram nessa primeira rodada de investimento, assim, né? No primeiro momento, na primeira etapa do programa Zuni, o que é que vocês entenderam de resultado que vai voltar, que está sendo reaplicado na segunda edição, e o que é que pode avançar mais aí em outras edições? As nossas conversas com esses negócios foram investidos, acho que a Nath pode falar com propriedade, né? Como um negócio investido, foi essa questão do acompanhamento e da compreensão, porque a dificuldade de investimento é que, às vezes, os investidores eles cobram resultados e, quando não são investidores que entendem o impacto, cobram resultados de lucratividade apenas, né? Então, essa compreensão do impacto e de como que a gente ganha dinheiro e causa impacto, como isso é dificultoso, e esse acompanhamento, acho que esse foi uma das coisas que a gente entendeu que os negócios estavam tendo dificuldades, né? De mensurar impacto e também de fazer essa tração comercial. E aí, para isso, mentorias. Então, a gente entendeu que os negócios estavam tendo dificuldades com isso. A gente percebeu, por exemplo, alguns negócios, por isso que a gente fez na segunda versão, essa versão também de doação, né, de investimento anjo, que a gente fala que é um investimento sem retorno, porque alguns negócios não estavam conseguindo se organizar para responder os formulários, apresentar os resultados que eram pedidos, né? Organização comercial, de financeiro, de operação e tal. Então, a gente entendeu que precisamos dar um passo atrás aqui.
o nosso ecossistema ainda não está maduro o suficiente para isso. Então, a intenção dessa segunda rodada, por exemplo, que é por isso que a gente está repetindo nessa versão, a gente dar o dinheiro, o investimento para aqueles que estão já numa maturidade que necessita esse investimento, mas também cuidar desses que não conseguiram chegar lá. Então, a gente teve uma certa dificuldade de encontrar negócios que estivessem conseguindo faturar 400 mil ano com maturidade para investimento, porque a gente avalia se tem capacidade de retorno e tal, não é só faturar, né? E aí, com isso, a gente fez essa versão nova para que a gente ajude, não deixe ninguém para trás. Essa é a nossa questão. Não vamos deixar ninguém para trás. Então, vamos ajudar aqueles que não conseguiram chegar e continuar para frente aqui com aqueles que precisam do investimento. Outra grande diferença, Mas, às né? vezes, não é nem porque não conseguiu, é porque está sozinho, né? Exato. Sim. Eu sempre faço essa conexão com esse nome Somos Um, né? Nós ali no Bom Jardim estávamos sozinhos, tinha muitos sonhos, muitas ideias, muitos projetos, mas quando a Somos Um chega e a gente não se sente só. Eu não estou desamparada, eu tenho uma mentora, né? Eu tenho um curso. Agora a gente faz um relatório de impacto. Quem diria que a gente ia fazer um documento assim? Porque vai aprendendo. Então, quando esse empreendedor, essa organização, a empresa sai do ego e passa para o eco, que é desse ecossistema de estarmos juntos, de um precisa do outro, né? Dessa dimensão ancestral, que se eu falo do empreendedorismo ancestral, era de uma rede muito colaborativa. Não era eu sozinha. A minha plantação de milho, a tua plantação de feijão, a tua plantação de arroz e o porco que tu matava. Mas aqui a gente colocava na mesa, a gente trocava, tinha ali aquele escambo e todo mundo tinha vida e vida em abundância. Não era eu pensar só em mim, né, no próprio umbigo, não é. Então, se eu falo de um futuro ancestral, como é que eu posso fomentar ainda essa rede colaborativa? Né? O que é que eu estou fazendo pelo outro? Não é só o dinheiro. Por isso que o negócio de impacto vem para ser uma nova ideia para essa economia, porque não é uma pessoa ganhando dinheiro só para ela. Não é eu só contratando as mulheres, tá, e termina a minha festa 3 horas da manhã. E elas vão para casa como? Elas ganham ali a diária de R$50, pagam um Uber, porque se a festa for na Aldeota, for para o Bom Jardim, ela já deixou os 50. E se o Uber aceitar, né? Porque agora não aceita mais. E vai e entra num cenário super vulnerável. Muitas vezes se alimenta ou não se alimenta, as crianças estão em casa. Quando o jardim não vem, eu penso nisso tudo. Ela sai, ela come, o carro deixa na festa, termina a festa, deixa na porta de cada casa, porque eu sei que ela tem criança esperando essa mãe chegar. E no outro dia ela tem esse dinheiro livre para ir fazer as compras dela e fazer seu almoço de domingo. É um trabalho humanizado, né? Porque, de fato, a pessoa está ali, não se preocupa com o mínimo, que é se essa pessoa está chegando em segurança, se ela está bem. É o que a gente precisa, né? Quando a gente fala do futuro, conversando sobre futuro, tecnologia e tal, a tecnologia substitui muita coisa, mas a humanidade nunca vai ser substituída. Então, esse olhar de humanidade é o único do ser humano, né? O lugar único. Que ninguém precisa ter medo de que nenhuma inteligência artificial vá roubar. Empatia, né? Porque isso é uma coisa humana, né? A gente precisa ter isso sempre cultivado. Nadando contra a maré o tempo todo, né? Eu tô com uma dúvida ainda. Vocês estão diante de uma mudança de visão de mundo, né? Vocês estão olhando para o lucro e dizendo, gente, não é só isso, né? Existe uma possibilidade de fazer um negócio para além do lucro. Isso é uma mudança de ecossistema, como você propôs, que eu não acredito que deva ser fácil, né? Vocês estão em rodas de empresários, majoritariamente homens, majoritariamente ricos, majoritariamente focados no lucro, né? Como é que se insere nessa lógica, trazendo a visão de mundo de vocês e propondo essa mudança de ecossistema? O que é preciso fazer para mudar essa atual configuração que a gente tem hoje da economia? Quais são os passos para frente? Ainda bem que a natureza está nos ajudando nesse evangelizar essa classe. Porque se eu estou falando de emergência climática, eu vou querer contratar para os eventos da minha empresa, inclusive para eu cumprir o ESG, um buffet que não produz lixo. De saber que o
o que a minha empresa está fazendo? Eu preciso ter o envolvimento do envolvimento. Então, traz a comunidade do Bom Jardim. Do social, traz a comunidade do Bom Jardim. Né? Do governamental, da governança, traz a comunidade do Bom Jardim. Então, a natureza está nos ajudando, porque ela está trazendo esses sinais. Então, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso existir, eu também tenho que respeitar essa ordem da natureza. Então, as pessoas começam a identificar o que é que o meu dinheiro está financiando. Se eu pergunto onde tu compra tuas roupas. Eu tô encantada olhando para vocês, né? Porque Onde cada é que tu um compra tua trazendo roupa? esses detalhes. E tem o ateliê da Sil e tem o ateliê da fulana de tal que... É óbvio que tu vai para o ateliê da Sil, porque tu sabe qual é o impacto. Então, o teu dinheiro começa a querer financiar aquilo que é de verdade, aquilo que impacta. Então, a mudança é no consumidor, né? Com certeza já está acontecendo. Não só no consumidor, como no investidor também. Então, esse conceito que a gente fala, né, do ESG, ele vem da Bolsa de Valores. Quando ele fala assim, para eu investir em tal negócio, eles têm que me apresentar números de que eles estão de olho na natureza, na governança para não ter corrupção e no social, porque o sócio e o ambiental não andam separados. Isso. Eu acho que esse foi um movimento que a gente fala assim, sempre existiu isso e tal, mas quando quem tem o dinheiro começou a olhar para isso, fez uma grande diferença no mundo, além desses sinais das mudanças climáticas, né? Mas tem uma outra questão aqui. Hoje, o dinheiro do mundo está muito preso na mão de poucos. A gente sabe que existem 5 pessoas no mundo que detêm mais de 90% do capital global, né? Então, isso tá todo mundo tá... Eu bati a minha meta de 1 Podia milhão. O quê? Podiam contratar a gente, só 5. Ela pensou o tempo todo nisso. Poxa. Fazer uma festa com esse povo, contratar os jardinos. Olha, a nossa festa de staff, a gente está fazendo muitas festas de staff, né? Gente, as pessoas que trabalham nas festas, né, a comida que a gente serve para eles, é legal, tem lá os seguranças, os manobristas das festas grandes. Quem é o buffet que vai servir a gente? É o Jardino. Ai, que bom que a gente vai comer bem, uma comida quentinha, um buffet todo para a gente, porque a gente fica pensando nos nossos também, né, que estão ali, que muitas vezes só recebiam uma marmita gelada, 3 horas da manhã. Mas então, acho que quando o mundo acordou para que todo o dinheiro está na mão de poucos, a gente começou a questionar várias coisas também, né? E aí, mesmo as pessoas que não têm muito poder aquisitivo, mesmo as que têm poder aquisitivo, que sabe que elas não estão no meio desses 5, começam a questionar, como assim? E aí, a gente sabe que essa diferença social, ela está muito voltada na mão de quem tem mais. Depende mais na mão de quem tem mais do que na mão de quem tem menos. E eu acho que esse papel de começar, como a Natália falou, evangelizar esses que têm mais... Evangelizar é preciso. Esses que têm mais, para que eles comecem a olhar, peraí, eu já tenho tanto, eu tenho aqui tanta gente que tem pouco. Em vez de eu ficar doando como filantropia lá quando eu for velhinho, que é isso que acontece, né? Não dá Chega tempo de lá, esperar, né? me aposentei, agora eu vou doar aqui a minha fortuna. Ou quando eu morrer, eu vou deixar a doação da minha fortuna. Então, em vez de esperar isso, em vida, se eu já tenho... Eu posso ganhar um pouco menos, então não pensar só no lucro pelo lucro, não preciso triplicar a minha herança, no caso, né? Não, eu que não sou herdeira, mas quem é, né? Descobre o nome desse Eu não preciso. Tô só pensando. Descobre É fácil. Não é tu não, né, Romulo? É para descobrir o telefone. E aí, começa a pensar, por que eu preciso ter tanto? E já tem, graças a todo esse movimento, já existem alguns que estão pensando, por que eu preciso ter tanto enquanto tantos têm pouco? E aí começar a pensar, eu não preciso triplicar meu dinheiro, eu posso continuar ganhando meu dinheiro e, ao mesmo tempo, olhar para esses que têm menos. E não precisa ser na base da filantropia, do, oh, meu Deus, que dó, vou doar aqui. Não, eu posso empregar. E essa é uma coisa que a gente fala. As pessoas das comunidades, os pequenos, eles não precisam de doação. As bolsas, né, os programas do governo, eles estão ali de uma maneira emergenciais. Eles não podem ser para sempre. As pessoas não se sentem dignas com isso. Elas se apegam a isso porque é o que elas têm. Mas o que elas precisam de clientes. Todo mundo tem um potencial aí de fazer alguma coisa, que seja seu bolo, que seja sua roupa, que seja seu brinco. Mas eles não precisam de doação, precisam de clientes. Então, a gente tem que começar a olhar os menores como eu posso ser cliente dessa pessoa. Eu posso, em vez de comprar o pão na padaria grande, que tem uma marca maravilhosa, eu posso comprar
da fulana que minha Olha, o vizinha... nosso pão de girimum. E eu queria chegar nisso coalho. agora. Essa garota propaganda é Ela excelente. tem cada comida, Tem gente. igual, não. Está perdendo. E tem uma caponata de berinjela. Não é não? Gente, Eu vi que a fome. foto. Eu vi a foto linda, né? Na dos próxima eu vou pratos. trazer. É tão pra linda, comer. é saborosa tanto quanto linda. Gente, adorei o papo. Mudamos Rômulo. a E mentalidade. quando eu falei assim, tô encantada, é porque assim, não só pelo falar, né? Porque elas falam muito bem, eu acho que tem que estar preparada para esse embate, assim, para estar na frente e fazer essas É porque conversas. você faz pergunta que nem Mas eu combina acho com que a gente. respondendo melhor a tua pergunta, sim, precisa de muito atrevimento, cara de pau, a gente precisa estar muito bem embasado, né? Porque a gente não tá falando com quem não pronto, sabe. exatamente. A gente tá falando com quem sabe ganhar dinheiro. Que tem os e as argumentos conversas e são aí a gente- difíceis. E manda no Imagino. jogo Porque é há na muito conta. tempo. Né? É Eu na conta. imagino. Eu falo, mas isso aqui não faz sentido. Às vezes eu falo assim, tão bonitinho que elas fazem. Mas as bichinhas, não dá certo não. Quando a gente Boa mostra que sorte. dá certo e cada ano que passa, essa conta que a gente faz, faturamos tanto, ou esse ano a gente conseguiu impactar tanto e faturar Falar na tanto. linguagem deles, Então, né? isso vai mostrando, acho que faz sentido. É Menina, verdade. eles são besta não. E tem uma outra coisa. A gente começa a ganhar. Quando a gente fala. Acho que o caminho que você falou é andar em bando, não andar só. E é a gente descobrir que somos muitos. Né? Isso é muito importante. Por exemplo, eu não posso deixar de falar. A Natália foi do Bom Jardim para a ONU. Uau! Este ano ela esteve lá. Eu vi uma ela foto fechou linda o dela. evento do Pacto Global da ONU lá. Foi. Com os pés no chão, fazendo ali o rezo dela. E foi lindo. Então, assim, não tem como a gente dizer que não foi outra coisa senão um movimento de ecossistema e de que a gente está conseguindo ganhar grandes aliados nessa luta. Né? Então, essa é uma questão. Natália ficou emocionada, né, Natália? É porque é um A gente espaço fica. que a gente pensa que nunca vai acessar, sabe? E eu vou e digo, eu vou deixar a porta aberta aqui da ONU porque outras mulheres vão chegar. Né? Então, a gente saber que isso é possível. A gente acreditar. Não é só sonhar, é sonhar e acreditar. E realizar. Então, se um dos 5 que a Andrea falou está ouvindo esse programa... Vai estar, que hora ou os sim, dessa né? cidade que também vão passar a semana acompanhando, contrate os negócios. Né? Vai gerando impacto também, que o seu dinheiro possa gerar vida e abundância para todas as pessoas. Está aqui eu, testemunha, falando o que está acontecendo na real. E entender, né, na hora de pedir um orçamento, aqueles números que eles têm. Não peça para eu tirar e botar descartável Isso. para ficar mais barato. Ainda tem isso. Vocês têm essa preocupação de não tem. levar descartáveis para. A pessoa diz, Natália, é muito caro o jardim, não bota descartável mesmo, que fica mais barato. Não, eu tenho um compromisso com a Mãe Terra. Tem os Então, valores eu prefiro não envolvidos. fechar esse evento com você, mas eu prestar conta com essa que me sustenta aqui. Então, é algo da minha ancestralidade. Eu não posso trair isso, inclusive para o futuro das próximas 7 gerações de mulheres que vão vir. Né? Então, as pessoas... mas é porque essas coisas tuas aí, né, com tudo orgânico... Não precisa ser orgânico, orgânico é caro. Então, quem ainda não compreendeu, ainda não é digno de ser os nossos clientes, mas quem está alinhado com isso, com certeza vai ter uma grande experiência e ajudar muita gente. E tá dando Maravilhoso. certo. A Tem bastante semente. clientes, graças a Deus. A Maravilhoso. semente está plantada, né? Tá sim. Pois é, finalizando. E aí, assim, olhando, né, elas estão com os acessórios, tudo bem escolhido justamente nesse sentido de escolher o que está usando e pensando. Gente, muito obrigada, viu? O Rômulo, foi ótimo nosso bate-papo, né? Eu amei também hoje com a mudança na cabeça já aqui, pronto para ir Tá para aqui, prática. ó. Latente. Já vai seguir o jardim. Total, já tô Já seguindo. tô seguindo também. A gente está Somos sempre aí também. E esse foi o podcast Nossa Voz, uma produção da Câmara Municipal de Fortaleza, com a produção e direção do Rômulo Costa, uma produção também executiva do Lúcio, lá na redação. Temos a Renata Sampaio, que é a nossa diretora de comunicação, e você pode acompanhar sempre o podcast Nossa Voz e os demais programas pela TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, também FM Fortaleza 90.7 e as plataformas de comunicação online, seja pelo YouTube, seja também Spotify, tá certo? Um prazer estar com vocês falando sobre empreendedorismo social. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.